Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui trazemos, como sempre, audiobooks para sua reflexão, para seu enriquecimento espiritual e emocional. Se você está gostando, não deixe de se inscrever, de curtir, de ativar o sininho e de compartilhar. Estamos hoje dando sequência ao capítulo 6, intitulado O Batismo do Espírito Santo. Segunda parte, fenômenos que acompanham o Espírito. Examinando registros bíblicos das experiências pessoais dos que eram batizados com o Espírito Santo, verificamos fenômenos reais que eram evidenciados quando o Espírito Santo descia. Muitos cristãos, quando querem receber o batismo do Espírito Santo, fazem uma pergunta sincera: qual é a evidência que me dá a certeza de ter sido batizado com o Espírito Santo? Sei que tentei todos os meios e não deixei uma pedra sem ser revirada, orando fervorosamente para receber o Espírito Santo. Durante esse período, gozava às vezes de uma paz maravilhosa e alegria no coração. Podia algumas vezes pregar o Evangelho com ousadia nas feiras livres, em ônibus ou táxis. Com frequência sentia que a palavra de Deus era doce como mel. Apesar de tudo isso, não tinha certeza em meu coração de que recebera a plenitude do Espírito e nem sabia o porquê. Cheio de indagações, visitei muitos servos de Deus respeitáveis, mas não consegui receber resposta satisfatória. Afinal, decidi buscar a resposta na palavra de Deus. Mas onde na Bíblia poderiam ser encontrados os ensinos concernentes ao batismo do Espírito Santo? O material parecia limitado no Antigo Testamento e nos Evangelhos. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João capítulo 7, verso 39. Nas epístolas, o ensinamento é dirigido mais para os cristãos que já haviam recebido a plenitude do Espírito. Não contém passagens explícitas de batismo do Espírito Santo. Cenas desse tipo são descritas apenas em Atos. Então, decidi estudar esse livro com o coração aberto, sincero e sem preconceito. Como resultado daquele estudo, a verdade da palavra de Deus tornou-se tão clara para mim como a luz do sol. E a plenitude do Espírito Santo que experimentei foi acompanhada de indubitável evidência. Os sentimentos profundos que a princípio senti ao receber a plenitude do Espírito Santo tornaram-se ainda mais profundos à medida que o tempo passava. Examinemos os relatos dos santos em Atos que receberam o batismo do Espírito Santo. Pentecoste. O incidente mais marcante foi o batismo do Espírito Santo ocorrido em 120 discípulos no dia de Pentecoste. Quando receberam a plenitude do Espírito Santo, entenderam sem dúvida alguma que haviam recebido o dom pelo qual Jesus dissera para esperar. De outro modo,
porque teriam parado de esperar, saindo a campo para a pregação do Evangelho. De acordo com a Bíblia, 120 discípulos, sem exceção, estavam convictos que já haviam recebido o Espírito Santo. Essa plenitude lhes dera não só a experiência exterior, mas também uma certeza interior sobre o que acontecera. Consideremos os fenômenos que ocorreram no cenáculo quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Atos, capítulo 2, verso 24. Primeiro, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. 2. Viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 3. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pela progressão acima, podemos ver que antes dos discípulos experimentarem o batismo do Espírito Santo, ouviram um som como de vento e viram línguas como de fogo. Então, o sinal de falar em outras línguas acompanhou a experiência do recebimento da plenitude do Espírito Santo. Com sinais tão evidentes, a experiência dos 120 discípulos do batismo do Espírito Santo era, por certo, inquestionável. Ciente do que estava acontecendo, Pedro, o representante deles, falou diante da multidão que ali se reuniu. Dissertando sobre Jesus, Pedro disse: exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouveis. Atos 2, verso 33. O apóstolo estava dizendo que havia prova objetiva da experiência do batismo do Espírito Santo. Nós também devemos testemunhar nossa experiência da plenitude do Espírito Santo. Não em termos gerais, mas, como Pedro o fez, de maneira que todos possam ver e ouvir. Se não tivermos prova evidente, se continuarmos a luta espiritual na incerteza de haver ou não recebido o Espírito Santo, como poderemos nos tornar testemunhas cheias de coragem e poder? Samaria. O livro de Atos menciona outra experiência da plenitude do Espírito Santo em Samaria. Depois que o diácono Estevão foi martirizado em Jerusalém, começou grande perseguição contra a igreja. A maior parte dela, exceto os apóstolos, espalhou-se por todas as regiões da Judéia e de Samaria. Filipe foi para Samaria e pregou ali sobre Cristo. Como resultado, muitos creram e foram batizados em água. Muitos endemoniados foram libertos, aleijados e paralíticos foram curados. Atos 8, versos 5 a 8. A despeito desses milagres, parece que Filipe não tinha o dom de ajudar pessoas a receberem o batismo do Espírito Santo. A Bíblia continua dizendo: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém
que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8, versos 14 a 17. Alguns leitores poderão perguntar: mas será que houve sinais exteriores quando os cristãos em Samaria receberam o Espírito Santo? Ao examinarmos com mais cuidado a palavra, notamos que algumas coisas fora do comum aconteceram naquele dia. Um mágico chamado Simão participou da grande cruzada de evangelização de Filipe e foi tocado diante da revelação do grande poder de Deus. Aceitou Jesus como seu Salvador e foi até batizado. Então, Pedro e João vieram de Jerusalém e, mediante a imposição de mãos sobre os que haviam aceitado Jesus, eles receberam o Espírito Santo. Diante desse fato, Simão ficou tão admirado que chegou a oferecer dinheiro a Pedro e João, dizendo: dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Verso 19. Simão foi severamente repreendido pelo apóstolo Pedro quando tentou comprar o dom de Deus com dinheiro. Mas o comportamento de Simão revela-nos uma lição clara que não pode passar despercebida. Esse mágico presenciara coisas incríveis acontecerem, pessoas arrependendo-se e confessando seus pecados, eram transformadas e sua alegria transbordava. Espíritos imundos, gritando em alta voz, eram expulsos. Muitos paralíticos e aleijados foram curados. À vista destes milagres, Simão não tentou comprar tal poder com dinheiro. Só quando Pedro e João chegaram e impuseram as mãos sobre os cristãos para receberem o Espírito Santo é que Simão tentou comprar o poder. Por quê? A resposta é muito simples. Porque um sinal evidente aconteceu aos samaritanos, que receberam o Espírito Santo mediante a imposição de mãos por Pedro e João. Tivesse o Espírito passado calmo e silencioso, Simão não ficaria tão impressionado a ponto de oferecer dinheiro. O que ele teria visto como resultado da oração de Pedro e João? Deve ter presenciado e ouvido aqueles cristãos falar outras línguas e louvar a Deus. Não podemos deixar de deduzir isso, porque na cruzada evangelística de Filipe, todos os sinais ocorreram, exceto um, o falar em outras línguas. Não me entendam mal, falar em línguas e batismo do Espírito Santo não são sinônimos. Algumas pessoas hoje, de maneira errada, afirmam que as Assembleias de Deus ensinam essa doutrina. Vejamos a questão deste modo. No tempo dos apóstolos, quando Deus derramava o Espírito Santo sobre igrejas, sempre providenciava sinais externos que eram sentidos, vistos e ouvidos por aqueles que recebiam o Espírito Santo e pelos espectadores também. Entre esses sinais, sem exceção, encontramos sempre o falar em outras línguas.
Está claro que a experiência pentecostal de Samaria, que ocorreu cerca de 8 anos depois que os próprios apóstolos foram batizados com o Espírito Santo em Jerusalém, foi acompanhada por sinais sobrenaturais. A casa de Cornélio. O terceiro relato de recebimento da plenitude do Espírito Santo teve lugar na casa de Cornélio. Depois de deixar Samaria, Pedro desceu a Jope e permaneceu ali com Simão, o curtidor. No dia seguinte, indo eles em seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Atos, capítulo 10, versos 9 a 15. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol subisse para o céu. Enquanto Pedro meditava sobre qual seria o sentido dessa visão, mensageiros enviados por Cornélio bateram à porta. Diz a Bíblia que Deus mandara um anjo ao gentil Cornélio numa visão, preparando Cornélio para ouvir a palavra de salvação e graça. De acordo com as instruções do anjo, Cornélio enviou mensageiros a Pedro em Jope. Quando Pedro ouviu a história, sua própria visão fez-lhe sentido. Pedro, judeu obstinado, sempre pensara que, pela lei, não lhe era permitido cultivar amizade com estrangeiros ou visitar lares de pessoas de outra nacionalidade. Se Deus não lhe houvesse claramente ordenado que fosse à casa de Cornélio, Pedro, por certo, teria se recusado a fazê-lo. Porém, Deus lhe esclarecera que desde que ele próprio tornara os gentios limpos mediante o sangue de Cristo, Pedro não devia chamar imundo o que ele purificara. Dessa maneira, a mente fechada do judeu Pedro foi transformada. Deus abrira o caminho pentecostal para os gentios. As pessoas que estavam reunidas na casa de Cornélio, o centurião gentil, receberam salvação e a plenitude do Espírito Santo pela fé em Cristo. Examinemos esse encontro no qual o Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio. Pedro pregou ao povo ali reunido. Começou com a profecia de João Batista, depois continuou com o ministério de Jesus, incluindo sua morte e ressurreição. Pedro concluiu: dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, verso 43. Assim que Pedro proferiu essas palavras,
o Espírito Santo de repente desceu sobre as pessoas que as ouviam, dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois o ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Atos, capítulo 10, versos 44 a 46. Ao ouvirem a palavra da verdade, que a salvação é obtida pelo ato de crer em Jesus Cristo, eles creram e disseram Amém ao maravilhoso poder do Espírito Santo. Como podia outras pessoas conhecer e testificar que os gentios na casa de Cornélio haviam recebido o Espírito Santo? Quando lemos o relato bíblico imparcialmente, sem qualquer preconceito, a prova é evidente. A despeito do fato de que judeus obstinados tentavam crer que a salvação e a plenitude do Espírito Santo não era para os gentios. O trabalho de Deus era tão evidente que não podiam negar essa realidade, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Atos 10, verso 46. Vejamos de novo Atos 10, 45 a 46. Nessa passagem, a palavra grega traduzida por pois é uma conjunção causal que significa ao ver que os cristãos judeus circuncidados estavam atônitos, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Isso significa que os cristãos primitivos viam o dom de línguas como sinal externo e real da plenitude do Espírito Santo. Éfeso. O quarto incidente em Atos com respeito à plenitude do Espírito Santo aconteceu em Éfeso. Passaram cerca de 40 anos desde o primeiro derramamento do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém no dia de Pentecoste. Os discípulos cheios do Espírito Santo pregavam agora o Evangelho com vigor, revestidos com grande poder dos céus. Como resultado, sofreram muitas perseguições e tribulações, porém, estas não conseguiram fazê-los parar. O Evangelho sacudira a Judéia, passara por Samaria e agora avançava para regiões mais distantes da terra. Isso devido grandemente aos esforços do apóstolo Paulo. Antes de tornar-se cristão e apóstolo, Paulo, então chamado Saulo, perseguira a igreja com toda a fúria. Colocara a muitos na prisão e provocara mortes. Porém, havia um quadro que ele não conseguia esquecer: o apedrejamento do diácono Estevão. As pedras atiradas e a linguagem ofensiva que era proferida contra ele fora recebidas sem nenhuma expressão de resistência ou retaliação. Em lugar de semblante revoltado, seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Estevão morreu, orando a Deus, pedindo-lhe que perdoasse e abençoasse os que o apedrejavam. Saulo não poderia nunca entender tal cena. Mas as perseguições de Saulo à igreja
e sua pressão sobre os cristãos tornavam-se cada vez mais ferozes, investido de autoridade especial concedida pelo sumo sacerdote em Jerusalém, Saulo encaminhava-se para atacar a igreja em Damasco quando foi tocado por outra experiência marcante. A Escritura nos conta a história em detalhes. Quando Saulo ia caminhando de Damasco, foi atingido por forte luz do céu. Dizem que o brilho do sol da tarde em Damasco assemelha-se a um chuveiro de luz, mas a luz que brilhou sobre Saulo era ainda mais intensa, causando-lhe cegueira e derrubando-o ao chão. Assim que caiu, ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, verso 4. Ainda cego, Saulo teve de ser guiado para Damasco por 3 dias, jejuou e orou em arrependimento. Mais tarde, um cristão chamado Ananias orou pela restauração da vista de Saulo. O nome de Saulo foi logo trocado para Paulo e 40 anos depois do Pentecoste, ele foi pregar em Éfeso quando encontrou alguns convertidos daquela cidade. Eles se lembraram logo do perseguidor da igreja e muitos o temeram. Do ponto de vista espiritual, esses poucos convertidos estavam frios. Falando figuradamente, era como se estivessem morrendo. Qual foi a primeira pergunta que o grande apóstolo Paulo formulou àquelas pessoas? Eis uma pergunta que as igrejas de hoje, presas por cerimônias, formalismo e preconceitos, deveriam responder: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, verso 2. Muitas pessoas que tentam esconder sua falta de poder, justificando sua teologia, estão preparadas para responder essa pergunta e o fazem rápido. Naturalmente, nós recebemos o Espírito quando cremos, mas um pequeno exame na Bíblia revela a tolice dessa resposta. Se o recebimento do Espírito Santo no momento em que cremos fosse automático, por que razão o apóstolo Paulo teria tido o trabalho de formular a pergunta? A salvação é recebida pela regeneração, mediante a crença no trabalho do Espírito Santo. Mas autoridade e poder só podem ser recebidas quando um cristão nascido de novo ganha a plenitude do Espírito Santo. Os discípulos em Éfeso deviam ser convertidos sinceros. Quando o apóstolo Paulo lhes fez a pergunta, eles só puderam responder: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, verso 2. Em que miserável estado se encontravam eles para nem ao menos terem conhecimento da existência do Espírito Santo? Assim que o apóstolo Paulo ouviu isso, pregou o evangelho da salvação de Jesus Cristo e lhes batizou em água no nome de Jesus. Paulo teria batizado essas pessoas nas águas se não tivessem nascido de novo? Não. Os cristãos em Éfeso eram, por certo, convertidos, que haviam aceitado Jesus Cristo como Salvador. Mas Paulo percebeu que não haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Então,
o apóstolo fez uma reunião de oração por um motivo específico: pedir o batismo do Espírito Santo para esses cristãos. Será que nossa igreja hoje em dia promove reuniões especiais de oração para recebimento do batismo com o Espírito Santo? Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu. A Bíblia descreve a cena dessa maneira: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, verso 6. Resumo: não é significativo que os dons de falar em línguas e profecia manifestaram-se imediatamente depois da descida do Espírito Santo? A Escritura não pode ser violada nem combatida. Quando estudamos cenas descritas sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, enchendo a vida dos convertidos, podemos encontrar um indiscutível sinal comum. Qual é esse? Nós vimos que vento, fogo e línguas estiveram presentes no cenáculo no dia de Pentecoste. Está confirmado que houve sinais evidentes em Samaria também. Na casa de Cornélio, convertidos falaram em línguas ao louvar a Deus. Mais tarde, pessoas falaram em línguas e profetizaram em Éfeso. De forma natural, todos os que observavam esses incidentes bíblicos ocorridos quando os cristãos recebiam o batismo do Espírito Santo diziam que os convertidos falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É evidente, repito, que o falar em línguas em si mesmo não quer dizer plenitude do Espírito Santo, mas pela confirmação das Escrituras, falar línguas é o sinal comum externo de que uma pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo.